Boa noite, Rosinha. Primeiro eu quero te agradecer, né, pela oportunidade e vamos dar início. Como você chegou à conclusão de que queria ser locutora de rádio? Eu sempre gostei muito dos microfones, né? Desde criança, Mayla, eu tinha assim, uma habilidade muito, né, de lidar com os microfones. Eu ia em festa de igreja, tinha aquele serviço de alto-falante, eu já corria lá para fazer recadinho. Então eu tinha uma facilidade de falar, de se comunicar já desde menininha. E aí depois, quando eu me tornei adolescente, eu falei, não, você tem que ser professora, né? Você vai fazer o magistério, meus pais queriam que eu fosse professora. E eu gostava, admirava muito também essa outra profissão. Aí eu comecei a minha carreira profissional como professora de primário, lecionei durante 2 anos, mas nunca esqueci do rádio, né? Nunca esqueci. Comecei lá, eu escutava muitos programas, né? Eu ficava ouvindo os locutores que eu gostava, e depois quando eles terminavam o programa, o que eu fazia? Eu corria, eu tinha um gravadorzinho, colocava a fita cassete, fazia igualzinho eles faziam, sabe? Ficava imitando. E era uma paixão. Aí quando eu fiquei sabendo que a primeira rádio que eu trabalhei foi lá no Paraná, na minha cidade de Natal, eles anunciando que estava precisando de locutor. Eu falei, nossa, minha chance, vou lá, né? Aí, nessa época, meu irmão me levou até a emissora, eu fiz o teste. Só que eu cheguei lá, nossa, foi uma decepção, porque já tinha uma menina treinada para assumir a vaga, porque eu fui na quinta-feira, eu vim numa quinta-feira, e na segunda teria que começar, né? Então, ficou aquela coisa, falei, nossa, vou fazer o teste, mas não vão me chamar, sabe? Aquela coisa. Aí eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Fui lá, fiz o teste, tinha acho que umas 10 meninas para fazer o teste no dia que eu fui. Aí quando eu fiz o teste, terminei, ele pediu para aguardar. Aí no que eu aguardei, ele falou assim, ó, você tem como assumir o programa na segunda-feira? Aí eu gelei, né? As pernas tremeram e foi uma loucura. Aí eles dispensaram a outra pessoa que já estava treinada, eu fiquei praticamente o dia todo lá treinando, porque na época, aqui na AM é bem diferente, depois eu até posso falar um pouco para você a diferença da AM para FM. Mas FM o locutor fica sozinho, ele coloca as músicas, naquela época ainda era mais difícil ainda, era só vinil, não sei se você é dessa época, você é tão novinha. Lembro, sim. Então a gente tinha umas vitrolas, então a gente tinha que falar, colocar o vinil no ponto, né, soltar as cartucheiras de comercial que não eram nada amigas da gente, que elas sempre enroscavam. E aí fiz o teste, deu certo, fiquei lá, tinha dificuldade em inglês na época, a gente estudava, né, só era o basicão, né. Ah, sim. Aí ele trancou eu numa salinha e falou, você vai aprender, viu, Rosinha, você pega os que você tem dificuldade, ouça bem a música, porque no meio da música o cantor fala direitinho o nome. Foi uma dica boa, porque acho que é o melhor jeito de você treinar é você ouvir, né? Claro que depois eu fui fazer o curso, né, para agregar um pouco mais, mas até hoje, quando eu vou passar uma música no ar que ela seja de outra nacionalidade que não seja nossa, eu tô lá sempre ouvindo direitinho a pronúncia do cantor, porque tem muita diferença, né? Tem aquele americanizado, tem o outro lá, então dá um pouco de diferença, nem sempre é o que você aprendeu nos cursos. Então eu sou uma pessoa muito focada. Então não foi fácil o início no rádio, mas eu decidi assim, de 15 para 16 anos, que eu não queria ser professora, que eu comecei muito cedo a lecionar. Lá a gente tinha uma brechinha, se você fosse, né, uma boa aluna, tivesse boas notas, você conseguia já estar lá, no caso, dando aula e estudando ao mesmo tempo. E aí eu falei, não, eu quero ser locutora. E deu certo, estou aí na vida até hoje, já vai lá para 20 e tantos anos. Nossa, bacana. Bacana isso mesmo. Em quais locutores você enxergou uma inspiração? Olha, como eu falei pra você, eu sempre ouvia muito e gravava. Lá no Paraná tinha um locutor que chamava Eduardo Melo. Nossa, eu era muito fã do cara. Pensa um homem bom na locução e dobra. Então ele tinha assim um jeito de falar perfeito, ele encaixava as palavras direitinho, ele tinha uma rima diferenciada. Então no rádio ficava muito bonito e eu sempre me espelhei muito nele, né? Então eu gravava pensando nele. E tinha uma moça também que fazia, na época lá na cidade de Goiânia, eu achava linda a voz dela e ela tinha um jeitão assim e eu achava perfeito. Mas
de locutor, assim, que eu acho da era do rádio, que ensina muito, que agregou muito ali, lá atrás, para mim no começo, foi, no caso, um locutor chamado na época Walter Carbonieri, né? Hoje ele é falecido, mas eu ouvia muito ele, então eram os dois. Quando não era o Eduardo Mello, era o outro, né? Então, com os dois eu aprendi muito. Mas tenho muitos fãs aí como radialistas, né? Que a gente vira fã da pessoa, gosta e vai ouvindo. Então, essas duas pessoas eu posso falar que foi um espelho para mim. Entendi. Observando o sucesso dos novos meios de comunicação, em sua opinião, qual é o espaço do rádio atualmente? Eu acho que a mídia em si cresceu muito, né? Tá muito ampla hoje em dia, a internet. Eu acho assim que a internet tomou um pouco de espaço de todas as mídias, né? Sim, então é uma mídia muito bem vista. Só que o rádio ele não perdeu a sua essência, né? A gente teve uma época aí de transição que a gente pensou que ia ser o fim do rádio, mas a gente viu, né, com o passar do tempo, que aquilo ali foi só uma onda, né? E que o povo gosta de ouvir o locutor falando, dando uma receitinha, né? Aqui é muito diferente de tudo que eu fiz lá no Paraná, né? Mas o povo gosta da companhia. Então, eu agrego o rádio hoje, eu acho que o rádio está ligado com as grandes mídias. A pessoa que tem um negócio, por exemplo, se ela não saber dividir ali, eu tenho um site, mas eu preciso fazer um outro tipo de propaganda para agregar, porque a gente tem que entender que como tem os internautas, tem os ouvintes, tem os telespectadores, tem pessoa que não gosta do rádio, mas tem gente que não vive sem o rádio. Então as mudanças aconteceram para todo mundo, a gente teve que se adequar a elas, né, para a gente permanecer, né, como agora. Daqui mais ou menos 1 ano e meio, posso adiantar isso para você, vai ter uma outra grande mudança no rádio, posso passar isso para você, não sei se você já teve alguma informação lá no seu curso, que daqui mais ou menos 1 ano e meio, as AMs vão ser extinguidas, não vai ter mais AM. Isso eu posso assegurar para você que nós aqui, a Rádio Jornal e muitas outras, já foi feita toda a documentação na Anatel, para transformar a rádio AM em FM. Nossa, que avanço. Para você ver que a gente não pode ficar para trás. E as FMs que hoje já são ótimas, vão virar, vão continuar sendo FM, mas com um canal digital. Então elas vão ter um avanço ainda maior. Por que foi discutido isso lá no Congresso? Porque a rádio, sendo só AM, né, ela tem muita interferência. Principalmente no som, né? Então não é aquele som limpo, aquela coisa, né? Meio que tem hora que você sai um pouco do foco, não pega, ela some o sinal, né? Ondas curtas e médias. Então eu acho assim que houve a mudança assim, mas a gente ficou, né, pareado ali com as grandes mudanças. O rádio em si não perdeu a sua essência, como eu falei lá no começo. Então se buscaram outros meios de informação, mas o rádio permaneceu ali, sempre fiel. Né? Porque o rádio ele foi o primeiro grande meio de comunicação, né? E continua sendo. Exatamente, porque muita gente, quando o rádio surgiu, não tinha um estudo, muitos não sabiam ler. E naquela época não existia televisão ainda, então muitos não tinham acesso ao jornal impresso. Então o rádio fez esse caminho, né? Interligou e sim, foi um grande meio de comunicação e ainda é. Com certeza, a gente fica muito feliz de saber que ainda somos uma mídia muito bem lembrada e procurada, viu? Como você imagina o rádio daqui a 10 anos, levando em consideração os avanços tecnológicos? Então, como eu já dei essa grande notícia para você, eu espero, né, agora, tipo, 2016 a gente vai estar FM. Daqui 10 anos eu espero que as AMs estejam lá no topo, já digital também, né? Eu acho que não tem que ter essa separação, eu acho que se existe espaço ali, existe o canal, eu acho que cada um deveria trabalhar o seu estilo, né? Sim. E mandar ver, né? Então eu espero que daqui 10 anos a gente esteja aqui mais com um som mais limpo, uma transmissão mais limpa e que possamos ser digital lá na frente, né? Nossa, com certeza. Você indicaria a sua profissão? Eu indico. Eu falo assim que se você for analisar, assim, tem pontos
né? Pontos altos e baixos, como qualquer outra profissão. Mas o rádio ele é apaixonante, né? O jornalismo é apaixonante. E eu falo que quem toma essa aguinha, filho, você vai ver lá na frente, depois você me conta. Eu comecei muito cedo no rádio, em 89, parei um tempo no ano de 94, mas eu nunca consegui ficar longe totalmente, sabe? Eu sou uma fissurada por microfone. E eu indico porque é uma coisa apaixonante, né? Quem tem, assim, eu falo que tem que ter um pouco de dom também. Não adianta a pessoa acordar ali e falar, eu vou querer ser radialista, porque não dá certo. A pessoa tem que ter um pouco de noção, tem que ter um pouco de dom, ou se não ser cara de pau, que nem a Rosinha, assim, ir lá treinar, batalhar e conseguir. Né? Porque muita gente vence pelo dom, outras, né, consegue às vezes um apoio, uma indicação, vai lá, faz um teste, a pessoa gosta, mas no rádio é muito de indicação, né? É quem indica, é ter um espaço ali na hora certa, você vir pedir que às vezes você passa ali, deixa seu currículo, naquele momento não tem a vaga, mas daqui 3, 4 dias surgiu a vaga. Então o rádio é uma coisa de ter sorte, né? De você estar no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Eu levei muitos nãos, né? Muitos nãos. É o né? que mais tem, né? É o que mais tem. Então, principalmente quando você vem de um estado diferente, né? Eu tive muita dificuldade porque eu falava diferente. Tem que Né? se adaptar. Isso, os paulistas tinham um jeito de falar totalmente diferente. Eu falava um R muito forçado, sabe? E eu fazia os testes nas rádios aqui. Eles falavam, nossa, sua voz é ótima, mas você puxa um R que não tem jeito, tudo vai saber que você não é daqui. Então eu tinha muita dificuldade até. Eu fiz uns cursos com fonoaudióloga para me adequar ao jeito de conversar aqui. Porque tem vezes que não escapa uns Rzinhos. Mas é gostoso, gente. Né? Quem tem vontade de seguir nessa profissão, é uma delícia. Eu falo assim que é apaixonante. É uma coisa que você vai ter que se dedicar como qualquer outra profissão. Se você não se dedicar, você não chega lá. Né? Então, é tentar, gostar e permanecer pro resto da vida, viu, gente? Até aposentar. Quando eu puder, eu vou estar aqui atrás dos microfones. Não gosto muito de aparecer. Tem gente que adora as mídias, né? Como televisão. Eu tenho pavor de câmera, não gosto muito. Mas o rádio é intrigante, porque a pessoa fica te imaginando lá do jeito que você é, né? Fala, poxa, Rosinha, eu achava você tão diferente. Né? Então é super gostoso. Então, eu indico, não só para você, mas né, para os demais aí que estejam em dúvida, né? Vale vocês conhecer a fundo, porque o rádio é uma coisa assim extraordinária. É apaixonante. É apaixonante mesmo. Hoje em dia, qual é a maior dificuldade que um locutor iniciante pode encontrar? Olha, é a concorrência. A concorrência, eu falo para você que ao mesmo tempo que é boa, né, ela acaba sendo prejudicial para quem está começando no rádio. Por quê? Até você manter uma carteira, eu vou explicar para você o que é carteira. Então toda emissora ela tem, o locutor tem a sua carteira. O que é a carteira? São as vendas que o locutor tem durante o programa dele, né? Então, se o programa for bom, ele vai ter uma carteira ótima, né? Uma carteira ótima. Se não, não vai ter. E conta muito, quando você vai pegar uma venda, o tempo que o locutor está no ar, né? Então, sempre que eu vendo também, eu sei como que funciona. Então, vem uma empresa e fala, quanto tempo o programa está no ar? Quanto tempo essa pessoa está no ar? Né? Se eu falo para você que eu estou há um mês, ele vai querer o outro que está há 10 anos. Então, quando eu comecei aqui, eu tive muita dificuldade. Eu peguei uma Idil pela frente, Robson Ceni conhece, você também. A Idil tinha 25 anos de rádio, eu tinha um mês de radiojornal, você imagina? Você imagina a situação. E graças a Deus deu certo. Né? Eu fiz um programa diferenciado do dela e deu certo. Tanto que hoje em dia eu estou no horário que era dela, graças a Deus. Mas, com os mesmos patrocinadores que ela tinha, eu consegui manter quando aconteceu o ocorrido. Né? Então, eu falo para você que a maior dificuldade é a concorrência. Então, você manter os seus clientes ali, os seus patrocinadores, é uma dificuldade tanto. E, às vezes, você se adaptar ao veículo também.
né? Que às vezes você acha que você tem um programa maravilhoso, lindo, todo mundo vai amar e não pega. O ouvinte não adora, não curte, e aí acaba não dando certo. Eu comecei aqui como repórter, né? Nunca tinha feito reportagem, né? Mas foi a chance que eu achei de entrar na Rádio Jornal. E aí depois de 3 meses como repórter, eu já estava apresentando o meu programa, né? Porque todo mundo que passava não dava certo. E eu, Geis, deixa eu fazer, Geis, que vai dar certo. Até ele dar a mão palmatória, né? E graças a Deus eu estou aqui há 10 anos. Então, a dificuldade é de quem está começando e enfrentar os que já estão lá há mais tempo. Né? Você vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, né? Quando você for estagiar e já tem um lá há 1 ano e meio e tal, que a pessoa já te olha com aquele jeitão assim, meio que te excluindo. Né? Eu passei por tudo isso. Mas não dá pra desistir, né? Tem que ser não, tem que ser persistente, tem que ser determinado. Né? Em qualquer área você vai encontrar concorrência. Mas eu acho que no jornalismo a concorrência é mais grande. Gigante. Ela é gigante porque é um querendo fazer melhor que o outro, entendeu? E tem que ser assim pra ficar perfeito. Aí você tem que ter o seu diferencial também, né? Porque isso conta muito. A que fator você atribui o seu sucesso? Com a mulherada? Todo mundo escuta Rosa Choque. Olha, eu falo assim que eu tenho uns ouvintes assim que às vezes eu nem imagino que aquela pessoa tão pequenininha ali tá ouvindo a gente. Então, as mulheres eu falo que 70% da minha audiência são as mulheres, que aqui a gente dá receitinha, a gente dá diquinha e elas adoram, né? E eu acho que eu devo isso à mulherada, né? E já vem lá de trás, né? Eu fui fazendo amizade com a Edil, a Edil levava eu nos eventos que ela ia. E aí a gente ajuda também umas entidades assistenciais, então eu falo assim que o locutor ou jornalista, para ele se firmar realmente, ele tem que entrar, fazer um serviço social diferenciado, porque isso hoje em dia está muito em alta também, né? Não para você se aparecer, mas para você mostrar que o seu serviço tem valor, que o seu trabalho é diferenciado e que você sabe fazer bem feito. Então, mas eu falo assim que a mulherada aqui é sempre assim. Elas dominam. Tenho bastante homens que, né, rapazes, crianças que escutam. Então a gente tem assim quadros para todas as idades, né? Mas as mulheres é as que mais participam. Com certeza. Então me explica a diferença entre FM e AM. Posso contar para você. Sim. A AM, você pode ver, a gente fica, né, separado da técnica, né, para começar. Então o locutor na AM, ele só fala, né? Ele só fala e interage com quem está lá em casa. E aí eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo. Eu tenho uma telefonista e eu tenho um técnico. Né? Ele que faz a programação de comercial, de música, é tudo eles. E a gente tem um diferencial na AM que o que eu falo fica gravado. Então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. A gente tem uma mídia gravada de 3 meses. Então se eu faço, de repente, uma denúncia de alguém, ou eu caio em tentação de falar alguma coisa que não me compete. Então, se alguém acionar, a gente tem tudo gravado, não tem como eu falar que eu não falei. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem de abrir a boca também. Então, a diferença maior é essa. Eu falo assim, de você só falar, de você cuidar do seu programa, que dá tempo de você cuidar, de fazer legal. Já na FM é uma loucura. Né? Eu trabalhei na FM 90 um tempo, lá no Paraná. Durante 4 anos foi só FM. Então a gente faz tudo isso que eu falei pra você que eu tenho uma equipe aqui sozinho. Você atende telefone, você opera a mesa, você solta os comerciais, você atende a campainha, você faz tudo. Né? Então não tem tempo de você tomar água no espaço que você está lá na FM. Então, eu falo que a FM diferencia muito até no jeito de você fazer os comerciais, que no AM é muito falado, muito cantado. Minha amiga, dona de casa, olha que produto bacana esse aqui que eu vou, né, falar pra você. Já na FM você fala que nem um doutor, né? Você vai falar lá, estamos em nome aqui, né, da firma, é 10, 20, 30 segundos, é cronometrado. Entendeu? Então de 15 em 15 minutos você tem que soltar o comercial. Aí a gente tem uma liberdade maior de se trabalhar. Então eu falo que hoje em dia o locutor de FM deveria ganhar mais do que a gente aqui, porque ele faz o serviço de 3. Completo. Né? E ganha igual a gente. Né? O piso
eu falo assim que deveria ter o seu diferencial. Porque por já ter trabalhado, né, na FM, e aqui eu sei que tem um diferencial muito grande. Então é isso aí. Ah, bacana. Vamos fazer um jogo de perguntas. Perguntas não, palavras assim. O que vem em sua mente quando eu falar a palavra? Legal. Rádio. Amor, dedicação. Televisão. Televisão, distração. Rádio novela. Adoro. Globo. Globo, eu acho que é top, né? A melhor. Repórter Esso. Repórter essa, eu acho que foi a pessoa mais diferente que eu já vi fazendo reportagem na vida, sabe? A Hora do Brasil. Eu falo que eles deveriam ter evoluído, né? Nós comentamos aqui, né? Faltou evolução para eles, mas é o jornalismo mais completo do rádio. Tecnologia. Tecnologia? A internet, né, gente? Sem ela nós não somos nada aqui. Futuro. Futuro? Esperança de dias melhores e que o rádio consiga chegar lá junto com essas outras mídias, né? Um sonho. Um sonho, continuar aqui por muito tempo, ser radialista até o fim. Ai, bacana. Rosinha, eu te agradeço imensamente pela oportunidade de me receber aqui na Rádio Jornal. Foi uma entrevista muito bacana, que eu pude aprender um pouco com você também, né? Bastante coisa. Te agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Maila, eu que agradeço você. Quero deixar um recadinho para você, né? Lá quando você estiver concluindo o seu curso, que você pense em tudo que eu falei aqui, porque eu sofri muito para chegar onde eu estou. Não foi fácil, passei por muitos desafios. E todos eles, né, eu chegava em casa e falava, nossa, vou desistir, eu vou entrar numa empresa, vou ser auxiliar de produção. Mas não, eu chegava em casa e pensava, não, mas eu quero ser, eu posso e eu consigo. Né? Então, que você trilhe o seu caminho com muito sucesso, que você, se puder, venha fazer estágio aqui com a gente, vai ser um prazer dar algumas dicas para você, né, o que eu puder ensinar. E quero muito ir lá quando você tiver, né? Um quadro aí numa TV, né, que você é uma pessoa muito linda, né, tem tudo para pegar aí um telejornal, que eu falo que para TV a pessoa tem que ter aparência, para o rádio é voz, né? Então cada um no seu quadrado. Então que você tenha muito sucesso, seja muito determinada e que Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Para que você possa vencer aí nesse mundo, né? Porque, gente, é difícil, não é fácil, mas é para todos. Sim. Então, muito sucesso para você, que Deus te ilumine muito. Muito obrigada mais uma vez e pode ter parabéns pela escolha, né? Obrigada! Parabéns pela escolha. Tem que ser muito corajoso para decidir fazer jornalismo. Tem viu, mesmo, gente? não é fácil. Tem que ser corajoso. Não é fácil. E pode ter certeza que eu vou levar isso comigo, toda a nossa conversa, eu vou seguir a risca. Beijo para você, Beijo. tudo de bom.